Olá, meus amigos, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem, este recado de Deus e essa série de mensagens que o meu amigo Espírito Santo está nos convidando a nos assentarmos na sala de aula do Espírito Santo, não venha extrair de você um aleluia, um glória a Deus. Pelo contrário, venha verdadeiramente transformar em atitudes e comportamentos através de uma mudança de pensamento acerca do que Deus tem para você. Que Deus fale ao seu coração, assim como a todos os que estão aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Coloque a mão nos seus ouvidos e diga: Senhor meu Deus, fala, que o teu servo ouve. Fala, que o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que principados, potestades e todo levante do inimigo caia por terra. Pois que sei que o lugar em que estamos é santo, e sei que este lugar é uma sala de aula que nos ensina, que nos prepara, que nos capacita, que nos molda, para que lá fora, em nome de Jesus, venhamos praticar e adquirir do Senhor a vitória que vem do alto. Por isso, Pai, usa-me em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém e aplauda Jesus Cristo. Há um versículo na Bíblia, que a Bíblia Sagrada diz assim: vistes um homem diligente na sua obra, vistes bem, porque perante os reis estará posto, e não perante os de baixa sorte. Eu vou repetir. Está um versículo que diz assim: vistes um homem diligente na sua obra. O que significa uma pessoa diligente? Entendido naquilo que faz, que não faz só por fazer, mas que se capacitou, se preparou para fazer e fazer com maestria, fazer para se destacar dentre os demais. Na verdade, o querer deixar de estar entre a multidão, porque estar entre a multidão é não fazer diferença alguma, é ser somente mais um, e esta é a grande verdade. E esse versículo, ele aponta justamente qual é a posição que Deus espera que nós estejamos. Veja que a Bíblia diz: vistes um homem diligente na sua obra, e seja ela em que área que for. Vistes um vendedor capacitado, um professor capacitado, vistes um mecânico capacitado, seja em que área que for. Não importa a área que seja, qual é a sua obra, o que você faz. Então a Bíblia Sagrada diz: vistes um homem diligente na sua obra, vistes bem, porque perante reis será posto, perante os de alta posição, de alto escalão, dos que se destacam, dos que verdadeiramente fazem a diferença. E aí ele diz: porque perante os reis será posto, e não perante os de baixa sorte. Esses de baixa sorte são aquelas pessoas murmuradoras que murmuram, que reclamam e que vivem dizendo que o fulano dos Anzóis Pereira tem muita sorte. Na verdade, a sorte faz acontecer, e todos nós sabemos disso. A Bíblia Sagrada diz, tem um versículo no livro de Eclesiastes, está escrito que a sorte ocorre para todos. A sorte ocorre para todos. O que é interessante é que a Bíblia diz que será posto perante os reis e não perante os de baixa sorte. E é justamente sobre isso que nós estamos pedindo ao Espírito Santo, para que Ele possa abrir a nossa mente, aguçar a nossa mente, para que nós possamos entendermos verdadeiramente que Deus, a mim, a você, a nós, nos fez para ser cabeça. E eu não estou falando aqui só de ordem financeira, não, estou falando em todas as áreas. Como pai, como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como empregado, como patrão e etc.
Vistes um homem diligente na sua obra, vistes bem, porque perante os reis será posto e não perante os de baixa sorte, os que não fazem diferença alguma. Muitas pessoas passam pela vida e simplesmente passam, e você nunca jamais vai ouvir falar dessas pessoas. O que é interessante é que o homem é lembrado por duas maneiras: ou pelo que eles fazem, ou pelo que eles deixam. Na verdade, nós somos o grande responsável por escrevermos a história da nossa vida. Toda a diferença está no que você faz, e no que você decide fazer, e como fazer, e no que se tornar. Então aqui no livro de Jeremias capítulo 12, é uma resposta de Deus para Jeremias, que nenhum de nós, humanamente falando, gostaríamos de ouvir, ou de obter. Porque nós temos uma mentalidade de um Deus que é amor. E por Deus ser amor, então claro que Ele vai compreender as minhas, as tuas, as nossas limitações. Sim, Deus sim reconhece as minhas, as tuas, as nossas limitações, mas não que permanecemos nelas. Em outras palavras, Deus, quando nos chamou para servi-lo, Deus não nos chamou para permanecermos e continuarmos como estávamos lá fora. Porque se fosse assim, que graça teria estarmos assentados ouvindo a sua palavra? Não teria graça nenhuma. Se Deus tivesse a mim, a você, a nós nos chamado para permanecermos como nós éramos, Ele teria nos deixado lá mesmo. E na verdade, Ele até estaria nos fazendo um favor. Porque na verdade, enquanto lá fora você estava como que se não soubesse contra quem lutava. Hoje não. Hoje você sabe contra quem você luta. Hoje você sabe que as suas armas não são carnais. Hoje você sabe que a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Hoje você sabe que as suas armas não é toma lá da cá, se falar eu falo, se xingar eu xingo também, se bater eu bato. Se me evitar eu evito também. O olho no olho, o dente por dente, né? Como muitas pessoas infelizmente ainda assim os fazem. Não sei se por conta de ainda não entender essa área de Deus, que é o trabalhar em meu, em teu, o nosso coração. O bem da verdade, que Jeremias capítulo 12, não extrai de cada um de nós um glória a Deus, um aleluia, e eu tenho certeza, porque desde o início desse ensinamento, para a glória de Deus, Deus tem confirmado cada vez mais. Até agora então eu não obtive aquele glória a Deus, aquele aleluia, nossa, meu Deus do céu, por quê? Porque não é o tipo de pregação que motiva, que incentiva, sabe? Não é o tipo de pregação que massageia, sabe? Aquele tipo de pregação de que Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir porta, Deus vai alargar fronteira na tua vida. Sabe aquele tipo de mensagem que você sai empolgado, você sai motivado, você sai dando glória a Deus até para os postes? Até que então você, na verdade, no caminhar da tua vida, você começa então a ter de passar por dificuldades para que se cumpra essa motivação, e por não ter sido ensinado como saber lidar com isso, você desperdiça, joga tudo fora, e o que é que vem? A decepção. E aí você começa a entrar naquele pensamento como entrou Jeremias. Então Jeremias capítulo 12 não extrai de nenhum de nós um glória a Deus, um aleluia, nossa, louvado seja o nome do Senhor. Não. Mas o bem da verdade é que Deus tenta nos abrir os nossos olhos e nos levarmos muito mais além do meu, do teu, do nosso patamar. Talvez você está conformado com a vida que você tem, e glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que eu acredito, e me perdoe, Deus, em cuja palavra diz que Ele nos fez para ser cabeça e não ser cauda, está por cima e não por baixo, e está isso na palavra do Deus vivo. A Bíblia Sagrada diz que bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O meu fim, o nosso fim, não depende de Deus, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Eu vou repetir esse versículo, está escrito: porque eu bem sei. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Muitas pessoas estão puxando as suas cadeiras, se assentando e esperando Deus decidir suas vidas. Como ela será, no que ela se tornará, no que se realizará. E não funciona bem assim, irmã Lourdes. Não funciona bem assim. Se fosse Deus quem decidisse a minha, a tua, a nossa vida, ninguém iria para o inferno. Todos iriam para o céu, para começo de história. O que é interessante é que a Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Não importa como você entre na igreja. Você pode ser um alcoólatra, você pode ser um drogado, você pode ser uma prostituta, você pode ser lá o que você for, não importa. Você se arrependeu, confessou seus pecados, você é perdoado, lavrado pelo sangue de Jesus Cristo. Você confessou a Cristo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém, glória a Deus. Porque salvação foi nos dada e é pela fé. Deus não faz acepção de pessoas para salvação, mas para usar Deus faz. Deus não usa a todos. E aí onde nós estamos aprendendo aqui com este homem chamado Jeremias. Jeremias é aquela parte humana que às vezes nós temos receio, sabe, de demonstrar isso para Deus. Às vezes nós temos certas dificuldades de nos relacionarmos com Deus, porque talvez por passarmos por várias decepções e etc. Às vezes sem percebermos jogamos isso na conta de Deus. Eu já tive pessoas, já atendi pessoas, já acompanhei pessoas que elas não conseguiam ver a Deus como pai. Elas não conseguiam ver a Deus como pai. Até que eu fui ali escavando, até que eu entendi que um certo dia ela abriu o coração e ela disse do que ela tinha passado na casa de seu pai. Então ela simplesmente, tudo quanto ela tinha passado, tudo quanto ela tinha visto, tudo quanto tinha acontecido, ela pegou tudo aquilo e agora estava colocando na conta de Deus. Então ela não sabia fazer a oração do Pai Nosso. Ela não tinha esse negócio de quando orar dizer meu Pai. Ela dizia meu Deus. Ela engasgava. Ela não conseguia, sabe? Ela não conseguia ter a Deus como Pai. Mas tudo porque Deus fez algum mal a ela? Deus por acaso de alguma forma a prejudicou? Não, pelo contrário. Pelo contrário, Deus até então, ela entendeu que Deus já vinha trabalhando há tempo, tentando trazê-la e aproximá-la dele, para que ele pudesse cuidar das suas feridas. Ela que na verdade nunca tinha aberto de verdade o seu coração, até que para a glória de Deus, a partir daquele dia, ela foi liberta e está feliz com Jesus até hoje. Jeremias é exatamente isso. Jeremias mostra esse lado humano, não de um superstar ou de um super crente, de um super profeta. Basta você ver as lamentações de Jeremias. Existe uma diferença entre lamentações e murmurações, e nós vamos aprender isso em outra oportunidade. Basta você ir no livro de Lamentações, ou até mesmo, como eu já lhe convidei, a ler o livro de Jeremias. Você vai ficar de boca aberta, porque quando olhamos para Jeremias, nosso homem, em cujo nós bem sabemos que foi chamado por Deus, e Deus o usou de uma forma extrema, e glória a Deus por isso, mas quando você adentra dentro mesmo, você diz, nossa, mas esse daqui era Jeremias? Chegou um momento na vida de Jeremias, que a Bíblia Sagrada diz que em várias vezes ele pensou em desistir, e não é porque as coisas estavam a lá vão ter, não. Não é porque a vida dele estava mil maravilha, não. Não é porque ele tinha dinheiro no caixa, ou porque a sua conta estava verde ao invés de estar no vermelho, ou dinheiro sobrando, não. Não é porque ele estava sendo festejado em casa e comemorado e celebrado pelos seus também, não. Não, pelo contrário. Nós sabemos que Jeremias foi um homem que passou por muitas situações. Situações que eu acredito que não difere de algumas que nós também passamos. Até que então Jeremias ele vai até a Deus, porque ele vai demonstrar para Deus tudo que está dentro dele, sabe? Tudo que está dentro dele. E às vezes nós precisamos sermos autênticos com Deus. Às vezes você precisa ser autêntico com Deus.
Você não precisa esconder a sua raiva de uma situação que você está passando, porque nem o próprio Senhor Jesus ocultou de Deus, quando este, lá no Getsemane, abriu a sua boca e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, tem muitas pessoas que elas têm, sabe, esse impasse, sabe, elas não conseguem ser autênticas com Deus. Jeremias não. Jeremias é uma pessoa que desabafa. Jeremias é uma pessoa que abre o coração. Jeremias é um homem que leva até a Deus os seus sentimentos, que ele não oculta o que ele está sentindo, ele não oculta, ele não esconde o que está sentindo. Ele está sentindo, pronto, e acabou-se. Então ele sabe que se tem alguém que pode cuidar, tratar, lidar com isso, é o seu Criador. Porque ninguém melhor sabe lidar comigo ou contigo do que aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Ninguém. Você deve se lembrar-se de um homem chamado Samuel. Sim, o profeta Samuel. Samuel, diz a Bíblia, que ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Quando Samuel vai ungir a Saul, ele está na flor da idade. Samuel não está velho, gagá, caindo pelos cantos, não. Ele está na flor da idade. E a Bíblia vai nos mostrar que durante toda a caminhada de Saul, que foram 40 anos que ele reinou, Samuel esteve do lado. Sabe o que é você estar ao lado de uma pessoa? Sabe o que é que você dar o seu vigor, dar a sua juventude, as suas expectativas, sabe? Sabe o que é você colocar tudo isso numa pessoa? Assim foi Samuel. Assim foi como Samuel. É como uma esposa. Casam-se novos, são adolescentes, se casam, cheios de sonhos, de esperanças, de alvos, de propósitos, de metas. Começam entre ambos a começar a sonhar: nós vamos ter uma casa, vamos ter nossos filhos, nós vamos ganhar bem, e quando tudo isso acontecer, nós vamos desfrutarmos, pronto. E começa então a vida, e se trabalha, se estuda, corre atrás, até que constrói. E quando é para ambos desfrutarem daquilo que semearam, o que acontece na maioria das vezes? Na verdade, eles começam a se estranhar, fica entre tapas e beijos. Na verdade, eles não conseguem ainda entender que eles trabalharam a vida toda para chegar aonde chegaram, com a idade que estão, para desfrutar, mas eles não entendem isso. E acaba que tudo isso é por conta de quê? Por conta dos acontecimentos do passado, que trouxe frustração, decepção, angústia, ira, raiva, ódio, mágoa e tanta coisa mais. Assim foi Samuel. E a Bíblia Sagrada diz que Samuel, um certo dia, Deus falou com ele. Samuel está tão abatido porque Saul o decepcionou. Ele está tão abatido, tão triste, tão cabisbaixo, que Deus falou assim para Samuel: até quando sofrerás por causa de Saul? Até quando você vai continuar assim? Até quando? Até amanhã? Até depois da manhã? Até quando você vai ficar cabisbaixo com aquela palavra que lhe deram, que lhe machuca até hoje? Até quando você vai continuar aí se desculpando ou dando desculpa porque lá atrás alguém lhe machucou, ou alguém puxou o seu tapete, ou coisa semelhante como essa? Até quando? Até amanhã? Mais um mês é o suficiente para você? Olha o que Deus vai falar com Samuel. Samuel está triste, está abatido, está desmotivado, porque tinha se decepcionado com Saul, porque dedicou a vida dele inteira para Saul. A vida dele inteira, sabe? Ele deixou de viver. Ele deixou de viver para viver a vida de Saul. E às vezes acontece no casamento: você deixa de viver para viver os sonhos do marido, ou você deixa de viver para viver os sonhos da esposa, ou ambos deixam de viver para viver um sonho. E quando é para começar a desfrutar desse sonho, se torna pesadelo, se torna um caos. E aí ambos vão perceber que quando não tinha onde cair vivo, porque morto cai até numa poça de lama, eram mais felizes do que com o que tem, com o salário que ganham, com a casa que vive. E tudo isso perde sentido. O melhor carro que você pode entrar, ligar seu ar-condicionado, ou a moto que você pode pilotar, ou o conforto da sua casa que você adquiriu, aí tudo isso perde sentido. Tudo isso perde a importância. Tudo isso, sabe, é como se não tivesse mais valor. Por que não ter mais valor?
Porque na verdade o que dá sentido à vida é a pessoa que está ao seu lado, e não simplesmente aquilo que você conquistou durante a caminhada da vida. Porque tudo isto, você vai perceber que com um certo tempo deixe de aflorar a alegria do seu coração. É mais ou menos assim, eu vou lhe dizer pelo Espírito Santo de Deus. E abra dos seus olhos para o que Deus está falando com você nesta noite. É impressionante que de repente você está com aquela alegria no seu coração. Nossa, eu não vejo o dia chegar, o dia do aniversário. Eu não vejo o dia vestir aquela roupa. Quer dizer, você está, sabe, aflorando dentro de você aquela expectativa, sabe, aquele desejo. Só que o dia chega. E quando o dia chega e passa, pronto, foi embora aquela alegria. Sumiu, desapareceu, evaporou. É mais ou menos como de repente você chega em casa com a sua televisão tão sonhada. Você chega em casa, sabe, com um carro tão desejado. Você chega na sua casa que você tanto lutou para ter. De princípio você se alegra, você está feliz, mas só que você vai perceber que a permanência daquelas coisas vão deixando de verdadeiramente dar a você a alegria contínua e constante como você esperava que desse. Porque na verdade todas essas coisas fazem parte, são importantes, são conquistas. Mas tudo isso deixa de ter sentido quando a pessoa que está do seu lado não reconhece o seu valor. Quando as coisas que adquiriram se tornam mais valiosas do que na verdade a pessoa que está ao lado que lhe ajudou para conquistar. Eu estou lhe dizendo isto porque a Bíblia diz que Deus, quando falou com Samuel, ele disse: até quando você vai estar assim? Até quando você vai estar cabisbaixo, triste ou abatido ou desmotivado, porque não estão te tratando bem? E aí, para resumir, a Bíblia diz assim: levanta-te agora, ocupa a tua posição e enche o teu chifre de azeite. Tem tradução que diz o teu vaso de azeite. Como pode, pelo amor de Deus, Samuel é um profeta e Deus está dizendo: enche o teu chifre, o teu vaso de azeite. Como pode um profeta estar desprovido de azeite? Como pode? Para pensar, olha para cá, pensa comigo. Como pode? Samuel é um profeta. Olha que situação ele chegou. Olha a situação em que ele se encontra. Ele não deixou de ser profeta, como você não deixou de ser crente. Como você não deixou de servir a Deus, mas você está só arquejando. Está só abrindo o bico. Samuel não deixou de ser quem ele era, mas infelizmente ele sepultou, ele enterrou, por conta dos acontecimentos desfavoráveis de que Saul realizou com ingratidão. E na verdade Saul está continuando a vida dele, muito bem, obrigado, enquanto que Samuel está sepultando a vida. E aí nós aprendemos recentemente que um dos maiores males da vida não é simplesmente a morte, ou a dor, ou as tragédias que tanto lutamos para evitar. Escute em nome de Jesus, Jeremias nos ensina que o que ameaça a vida não é a morte. Você pode se cuidar, glória a Deus. A Bíblia diz que o bom homem cuida do seu corpo. Você pode se cuidar. Está certo, glória a Deus. Você pode fazer ginástica, academia, você está mais do que certo. Você pode evitar determinados tipos de alimento, porque você está cuidando do seu corpo, porque você quer ter longevidade, você quer viver mais anos, glória a Deus. Mas com todo respeito, só entre nós sabemos que não tem para onde correr, que de 150 anos a gente não passa. Disso nós temos certeza, amém? Temos certeza. De 150 anos a gente não passa. Na verdade eu acredito que, olhe lá, se a gente chegar aos 100, já estamos no lucro. Mas o que eu quero dizer com isso é que Jeremias nos ensina que o que ameaça a vida não é a morte, ou a dor, ou as tragédias que tanto lutamos para evitar. Nós evitamos sim a dor. Eu não estou falando a dor de uma perna inchada, inflamada, ou de uma dor de estômago, uma dor de cabeça, não. Porque essa você corre para o analgésico, para o remédio, você toma, você vai para uma cirurgia, resolve. Eu estou falando daquela dor que nós evitamos, de sermos machucados, de sermos magoados, de vivermos uma vida ressentida. Nós evitamos.
Na verdade, na maioria das vezes, nós comemos sapos e arrotamos caçotes, para que isso não aconteça. Cedemos muitas vezes, baixamos a cabeça muitas vezes, perdoamos, quando na verdade, humanamente falando, não será nem devido perdoar, mas perdoamos. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que Samuel agora, infelizmente, ele estava causando um mal para ele mesmo, e assim era Jeremias. Levanta-te e enche o teu chifre de azeite. Um homem desprovido, profeta desprovido de unção, como pode uma coisa dessa? Jeremias nos ensina que o que ameaça a vida não é a morte, ou a dor, ou as tragédias, que tanto lutamos para evitar, e se morrermos antes mesmo de morrermos. Dá uma olhadinha para esse seu irmão que está do seu lado, porque de repente, me perdoe, você deve estar sentado do lado do morto. Dá uma olhadinha para a cara dele aí. Se ele tiver com aquela cara, com aquele semblante de peixe morto, então você faz, sabe o que? Você se levanta e procura sentar do lado dos vivos. Dá uma olhadinha para ele aí. É sério, vai lá, pode olhar. É sério. Porque a Bíblia Sagrada diz que um coração triste desformoseia o rosto. Você pode ir lá sim fazer a maquiagem que você quiser, vestir a roupa que você quiser, o terno que você quiser, mas o que embeleza o rosto não é um self-service que você bate, não. O que embeleza de verdade, sabe, é o coração, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, que um coração triste desformoseia o rosto. Quando o coração está triste, quando o coração está desmotivado, até para se comer é difícil, até para se vestir não se vê motivo, até para trabalhar é obrigatório, não é satisfatório, tudo por conta do coração. Pergunta o irmão que está do teu lado, como é que está o teu coração? Ruim não são as decepções sofridas. Ruim não são as decepções sofridas. Ruim da vida é o que você decidiu fazer com elas. Olhe para o seu irmão e diga que está do seu lado. Ruim não são as decepções da vida. Ruim é o que você decidiu. É o que você decidiu fazer com elas. Talvez eu estou falando para alguém aqui que decidiu pegar as decepções e se enterrar junto com elas. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que elas estão amargando até os dias de hoje. Talvez eu estou falando com forrageiras aqui. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que ainda estão chorando o leite derramado. Talvez eu estou falando com alguém ainda que hoje, nesta noite, que ainda, infelizmente, ainda não conseguiu entender que o pior mal que uma pessoa pode receber não é o mal que lhe fazem, mas é o mal que ela mesma se permite que faça, que determine um sentimento de tristeza, de abatimento, de desmotivação dentro de si mesma. E esse é Jeremias. Esse é Jeremias. Mas glória a Deus que Samuel se pôs-se de pé. E quando Samuel se pôs-se de pé, Deus diz: levanta-te, pois agora enche o teu vaso de azeite e vem. Vem. Deus, em outras palavras, está sendo um verdadeiro psicólogo. E Ele está dizendo: vem e unge a um filho de Jessé. Deus estava dando para ele algo para ele fazer. Algo para que ele pudesse entender que a vida não tinha se acabado. A vida não tinha morrido ali. Ele poderia estar morrendo com o que estava acontecendo, sim. Mas Deus estava dizendo: Samuel, Samuel, Deus está falando contigo. A vida não acabou com o que fizeram com você. Você que está infelizmente querendo acabar com a sua vida, com o que aconteceu com você, Samuel. Assim é Jeremias. E Jeremias está diante de Deus. Até que Deus vem com essa resposta. Em Jeremias capítulo 12, versículo 5.
quando ele diz assim: se te fadigas, se te cansas, se te abates, se te desmotivas, correndo com homens que vão a pé. Dá para você ler esse pedacinho comigo? 1, 2, 3 e já. Se te fadigas, correndo com homens que vão a pé. De novo. Mais uma vez. De novo. Só esse lado aqui agora. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. O do meio. Lá. Toda a igreja. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé. Interessante, né? Porque Deus não tem um ombro para que Ele possa dizer: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Tem gente que quer transformar o Senhor nosso Deus. Tem gente que quer pegar a própria pessoa, a essência de Deus, que é lutar para vencer, e simplesmente, infelizmente, moldá-lo naquele pensamento do não dá, não posso, não consigo. Escute em nome de Jesus, preste atenção. Talvez se nós tivéssemos uma resposta como essa, estando abatido, estando triste, sendo perseguido e tanta coisa mais, talvez se nós obtivéssemos uma resposta dessa, me perdoe, eu acredito que muitos de nós se desviariam, muitos de nós se decepcionaríamos com Deus, porque nós esperamos que Deus passe a mão. Nós esperamos que Deus, Ele simplesmente venha e nos acalente, sabe? Que passe a mão sobre a nossa cabeça. Eu sei, filhinho, eu sei, filhinha, eu entendo, meu amorzinho. Não, Deus não trabalha assim não. Josué, a Bíblia diz que Josué está abatido, cansado. Os anos se passaram. E Deus vai falar com Josué, lá em Josué 13. E Deus diz assim: tu estás cansado e velho, mas ainda muita terra para possuir. Josué sabia que ele tinha conquistado e empossado todas as tribos de Israel. Pode ler todo o livro de Josué. Josué fez o que Moisés não fez. Josué conseguiu para as 12 tribos de Israel. Todos tiveram seu assentamento. Todas as tribos tiveram seu pedaço de terra. E agora Josué vai descansar, vai repousar, porque naquele pensamento: eu já fiz por merecer, já fiz a minha parte. Deus vai entender. Aí Deus chega para ele e diz: tu estás cansado e afadigado, mas ainda há muita terra para tu possuir. Tome um tapa na muleira. Tome um tapa na muleira. O que Deus está dizendo aqui é: se você já está se sentindo cansado, correndo com pessoas que estão no mesmo patamar que o seu, eu fico imaginando como você poderá competir com os cavalos, com que estão de uma posição mais elevada do que a tua. Se você está aí com esse negócio de porque está me perseguindo, porque... ai, para lá, irmão. Deixa eu te pedir grandeza a Deus, você não tem uma mentalidade que caiba isso. O que Deus está falando para Jeremias aqui é exatamente isso. Se você está se importunando, se você está ficando fraco, abatido, se você está fadigado, se você está assim, no mesmo patamar de pessoas iguais a você, como é que eu vou poder te colocar em uma posição mais elevada? Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Como é que você me pede liderança se você não está conseguindo sequer, entre os que estão no mesmo nível que você, se posicionar? Se eu te colocar como líder, você morre. Como é que você está me pedindo para a partir de amanhã você começar a viver sua vida financeiramente própria, ser um autônomo, cuidar das suas finanças, ter o seu próprio salário, ter o seu próprio dinheiro? Se você, para acordar, é um Deus nos acuda, um poço de preguiça, me diga, vamos falar a verdade, vamos lá.
Vamos tirar esse negócio de que Deus sabe. Não, Deus faz milagre, faz, mas que Ele não faz. Todo milagre que Deus realiza precisa da minha, da tua, da nossa participação. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Todo milagre que Deus pode fazer na sua vida precisa da sua participação. Sacode esse irmão que está do teu lado e diz: oi, bichinho, de novo. Senhor, me ajuda a passar nessa prova. Vai estudar. Vai estudar. Senhor, me ajuda a passar nesse concurso. Vai estudar. Vai estudar. Não, eu quero que quando eu chegar lá, Deus abra a minha mente e todas as respostas vão vir. Ah, meu irmão, vai para lá. Que história é essa? Não vai nesse negócio não. Você tem que entender, em nome do Senhor Jesus, que aqui é um tipo de resposta que não traz glória a Deus. Quantos glória a Deus já teve até agora? E não vai ter até o final não, filho. Não vai ter não. Sabe por que não vai ter? Não vai ter, sabe por quê? Com todo respeito, como eu não tenho papo na língua e Deus me usa assim há 28 anos, para a glória de Deus, é porque a carapuça está cabendo na cabeça. É mais ou menos assim, você está me entendendo? Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé. Está cansado? Já está abatido? Já está desmotivado? Ah, pastor, é porque eu trabalho no meio de uma coja que o senhor não entende. Olha, eu sou um representante e tem outros representantes. Não se preocupa não, é porque o meu Deus está mudando os móveis lá em cima, viu? Ele está mexendo os móveis. Dá um glória a Deus aí. Para quem não está entendendo, é que está chovendo aqui em Juazeiro e está trovejando. Então sempre que está trovejando eu digo: epa, Deus hoje está mexendo os móveis lá em cima. Oh, glória, aplauda o Senhor. Ah, mas é porque o senhor não sabe, pastor. Eu estou no meio de pessoas lá, olha, eu sou um representante. Pastor, eu não sou desleal naquilo que faço. Procuro trabalhar direitinho, mas tem uma coisa, tem um povinho abençoado, pastor. Pastor, eles vão, olha, de uma forma tão covarde, sorrateira, umas raposas, que está lá escrito em Neemias capítulo 4, e Esdras capítulo 4, meu pastor. E eu não trabalho assim, pastor. E eu acho que, sabe, eu vou pedir a conta do emprego. Pede, besta. Pede para tu passar por um bocado de emprego. Porque onde tu não vence, o inimigo vai perceber que é uma área da tua fraqueza, que sempre ele vai levantar para puxar o teu tapete. Não, você não tem que pedir conta de emprego, coisa nenhuma não. O que você tem que entender no seu coração é que a vida não é fácil. O que Deus vai ensinar para Jeremias é que a vida é competitiva. Não tem como para onde correr não, a vida é competitiva. Tem sempre alguém que quer ser melhor do que você, tem sempre alguém que vai usar de forma desleal para passar a perna em você, sempre vai ter alguém. A questão é que você não tem que ser como essas pessoas, a questão é que você só tem que ser melhor e diferente. Você precisa entender no seu coração, porque são pessoas que vão a pé, que estão no mesmo nível que você, no mesmo patamar que você. Agora imagina se Deus te colocar entre os grandes. Pergunta isso, diz para o teu irmão: pensa se Deus te colocar entre os grandes. Pensa Deus te colocando entre os grandes. Pensa. Para pensar um pouco. Pensa você sendo o dono da empresa. Pensa você sendo o chefe. Pensa. Vamos lá. Quem é que pede a Deus aqui para Deus abençoar? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Se Deus está falando como está falando, é que Ele está querendo te capacitar, te preparar, para que você possa chegar lá. Porque antes de Deus abençoar, Ele nos prepara. Oh, glória! Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos, com que estão posicionalmente mais elevados do que você, que parece que humanamente falando são mais sábios, mais entendidos, são mais ágeis, sabe? Quer dizer, você olha para eles,
É o que ele está dizendo. Sabe aquela arte de sempre valorizar as pessoas e se desvalorizar? Você conhece gente assim? Você conhece pessoas que elas têm a capacidade de sempre valorizar outros e se desvalorizar? É aquela mentalidade, sabe? Aquele pensamentozinho de coitadismo, sabe? De esperar que outros sintam pena. Que vive contando o mesmo problema 1 bilhão de vezes, até para ver se alguém da família vai lá e ajuda. E acha ruim quando ninguém da família ajuda. Não, fulano tem condição, não ajuda porque não quer, não ajuda, pá, mas tá vendo? Ah, mas se fosse eu... Muitas vezes é o próprio Deus que não permite com que eles te ajudem. Escute, muitas vezes é o próprio Deus que não permite que essas pessoas lhe ajudem. Sabe por conta de quê? Por conta do que é fácil, vai fácil, não se dá valor. Você precisa entender, biblicamente falando, que Deus, a mim, a você, a nós, não nos fez nos diferente de nenhum do outro. Nós somos da mesma forma, meu irmão. Nós somos da mesma forma. Talvez você nasceu com o dedo a menos, ou talvez você nasceu, como no meu caso, com uma incapacidade de aprendizado. Mas isso não quer dizer que você tenha que utilizar isto como uma forma de desculpa e de coitadismo do não dá, não consigo e não posso. Acaba com esse negócio, rapaz. Acaba com isso. Acaba com isso. Eu tenho certeza que existe algo que Deus te fez para fazer que ninguém faz melhor do que você. Eu vou repetir. Eu tenho certeza que Deus, quando te fez, colocou dentro de você algo que você pode fazer, que ninguém faz melhor do que você. Só que na verdade, só fazer por fazer não é o suficiente. Você tem que, na verdade, adestrar, aprender, melhorar, se aperfeiçoar. Quando fazer, os que estão do outro lado, que tem preguiça de não aprender, que tem preguiça de não investir no seu próprio conhecimento, fique só de te admirar. Pessoas admiram pessoas pelo que elas sabem, não pelo que elas são. Pessoas admiram pessoas pelo que elas sabem, não pelo que elas são. Se alguém começar a entender o que eu estou dizendo aqui, Deus está querendo te colocar entre os grandes. Diz aí para o seu irmão, Deus está querendo te colocar entre os grandes. Mas aí você diz, mas se você quer estar entre os pequenos, diz, permanece como você está. Se te fadigas correndo como os que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Para terminar, se tão somente numa terra de paz está confiado. Está tudo muito bem? Deus está comigo. Olha para cá. Está tudo bem? Deus está comigo. Tudo está dando certo? Deus está comigo. A coisa está fluindo? Deus está comigo. Porque eu estou confiado quando eu me encontro numa terra de paz. Porque eu estou confiado porque as coisas vão bem, tudo colabora, tudo está indo muito bem, obrigado. Nossa, olha, tudo que eu faço a coisa está andando, a porta está se abrindo, as minhas fronteiras estão se alargando. Você olha para a cara daquele cristão, é uma confiança, sabe? Você olha, nossa, glória a Deus por isso. Sabe, você está perto de uma pessoa assim, meu irmão, faz até bem. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas, porque isso aqui é Deus falando para você, como falou para Jeremias. Se tão somente numa terra de paz está confiado, se somente quando tudo vai bem, você fica bem, se quando tudo está indo a mil maravilha, você está a mil maravilha, então me perdoe, existe alguma coisa errada. Existe alguma coisa que está fora dos eixos. Escute,
O que ele está falando aí não é nada mais, nada menos do que comportamento, atitude. Está falando do lado de dentro. Você foi fazer o exame, não deu nada. Ô glória! Foi fazer o exame, deu alguma coisa. Ai meu Deus! Meu Deus! Eu vou morrer! Onde é que estás tu, ó Deus? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, não pode dizer irmão, vai dormir. Pregação assim enche igreja? Duvido, Deodó. Se tão somente numa terra de paz está confiado. Se a tua confiança está só porque tudo vai bem, glória a Deus. Mas se lembre que até para as coisas estarem bem, você deve ter passado por alguma aflição. Porque não há o estar bem sem antes não tiver obtido uma vitória. Você não entendeu. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que quando passamos a desfrutarmos da vitória, nós esquecemos das lutas que nós travamos. Eu vou repetir, tem um versículo na Bíblia que diz que quando passamos a desfrutarmos das vitórias, é porque nós esquecemos das lutas que travamos. Nós esquecemos. Porque infelizmente a nossa mentalidade, infelizmente, é curta, é temporária. É mais fácil nós nos lembrarmos e permanecemos nos lembrando dos insucessos dos passados do que celebrarmos as vitórias que Deus já nos obteve, já nos concedeu. Por isso que Davi dizia: lembra-te, ó minha alma, de todos os benefícios que o Senhor já te fez. Por isso que Davi sempre trazia, sabe, nossa, eu me lembro da vitória que Deus me deu contra Golias. Nossa, eu me lembro da vitória que Deus me deu contra os filisteus. Nossa, eu me lembro da vitória. Porque às vezes nós infelizmente celebramos mais as derrotas do que as vitórias. E se eu pegar esse microfone e sair perguntando quantas vitórias você já obteve, você vai ficar espantado com a quantidade de vitórias que Deus já te deu, com as portas que Ele já abriu, com as fronteiras que Ele já largou, com a resposta de oração que Ele já lhe deu. E quando você começa a celebrar isso dentro de você e festejar isso dentro de você, o seu emocional começa a melhorar, a cara de tristeza cai por terra, o semblante abatido evapora, porque você começou a dar à sua alma o que na verdade ela foi feita verdadeiramente para ser motivação. Motivação. Começar a dizer: Deus, eu me lembro quando eu orei ao Senhor, o Senhor me abençoou. Eu me lembro, Senhor, e aquilo vai te motivando. Então, para terminar, ele diz: se tão somente numa terra de paz está confiado. Dá para você terminar? 1, 2, 3 e já. Está fraco. De novo. De novo. Olha para o irmão que está do seu lado. Só quem tem boca de Deus, olha para o irmão que está do seu lado e diz: você morria afogado, né, irmão? Como farás da enchente do Jordão? Ai meu Deus! Meu Deus, me ajuda, meu Deus! Deixa eu te falar uma coisa. Se esse fosse o único emprego que existisse no mundo, pode ter certeza de uma coisa: Deus ainda assim criaria outro só para responder a sua oração. A questão não é Deus, a questão é o teu emocional.
A questão não é as adversidades, não é a enchente que vem como torrente, que pega de uma forma que você fica surpreso, você tenta salvar a cadeira, quando vê a televisão está indo, você corre para a televisão, quando vê a geladeira está se afogando, você corre para a geladeira, quando vê a cama já está indo embora, você está entendendo? A questão aqui, queridos, escute, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, como você procederia, como você se comportaria, porque a Bíblia está dizendo, se te fadigas correndo como os que vão a pé, como poderás competir com os cavalos, se tão somente numa terra de paz estás confiado? Se tudo vai bem, está muito bem, obrigado, mas de repente, como farás na enchente do Jordão? Como fará quando a luta lhe sobrevir? Se desesperar, amém? Desistir? Baixar a cabeça? Ir para o quarto para chorar? Ainda que seja para chorar, mas seja na presença de Deus. Murmurar vai melhorar? Reclamar? Se abater? Se desmotivar? Ficar em casa porque não está tendo ânimo nem força para vir para a igreja? Então por que às vezes, me perdoe, você faz isso? Por que você usa isso como se você estivesse agindo para solucionar essa situação? Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça, meu irmão. Levanta essa cabeça, minha irmã. Sacode esse irmão que está do teu lado e diga para ele ou para ela: ei, levanta essa cabeça. Não, mas fala mesmo, levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Não deu certo ontem, não quer dizer que não vai dar certo amanhã. Não consegui ontem, não quer dizer que eu não vá conseguir amanhã. Não. Na verdade, você nunca deixou de conseguir. Você só aprendeu um meio em que você não precisa fazer para não repetir o mesmo resultado. Quem entendeu? E aí? O que é que você acha de ficarmos entre os que vão a pé e evitarmos os que vão a cavalos? O que é que você acha? E aí? Não é melhor? É melhor sim, irmão Léo. Não, irmão Léo, é melhor. É muito melhor. É melhor a gente querer ficar entre os de baixa sorte, sabe? Porque esse negócio de você pensar grande, rapaz, dá muito trabalho. E aí? O que é que você acha? E aí, irmãozão, o que é que você acha aí? Vamos ficar entre os que vão a pé? Não é melhor? Né? Não, para não ter dor de cabeça, para não ter trabalho, né? O que vocês acham de nos conformarmos só com 3 refeições por dia? Merenda, almoço e janta. Tá bom demais, suficiente, acabou. Precisa de mais do que isso. Passear para quê? Passear. Deus me livre, quero ficar em casa. Viajar, Deus que me livre uma coisa dessa. Quando eu penso em gastar dinheiro, é melhor ficar em casa. O que é que você acha? Mas é a verdade. Irmã do caderno, e aí, o que é que você acha? Não é melhor ficar entre os que vão a pé, no mesmo patamar, irmã Esmeralda? E aí? Para pensar, obreiro carpinteiro. Pensa comigo. Analisa. E aí, irmã Lohan? Que eu chamo Lohan, né? O que é que você acha? Vamos fazer isso? Vamos se tornar mais um na multidão? Ninguém vai te ver, ninguém vai te perceber. Olha que coisa boa. Olha, é bom. Não vai ter dor de cabeça, não vai ter trabalho nenhum. Sabe o que é ser mais um na multidão? E a irmã que está olhando daí? Quer continuar andando com os que vão a pé? Quer? Pergunta para o irmão que está do teu lado. E aí, você quer andar com os que vão a pé? Aleluia. Amém? Amém? Porque se você quer andar com os que vão a pé, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: não precisa. Não, se levanta.
Se você quer continuar, permanecer com os que vão a pé, olha para o irmão que está do teu lado e diz: não precisa se esforçar muito, basta você continuar como está. E aí? Quer continuar entre os que vão a pé? Já imaginou ser como todo mundo? No mundo espiritual, orar menos. Orar para quê, né? Não vou orar muito não. Eu prefiro ficar só na beirinha. Nesse negócio de ir nos profundos com Deus, de intimidade com Deus. Não, quero não. Eu prefiro ficar ali, que eu sou ali na beirinha da praia, só para molhar o dedinho do pé. Quem quer estar entre os cavalos? Essa motivação de vocês, meu irmão, olha. Nossa, essa motivação de vocês é que me fazem ser como eu sou. Porque se não fosse essa motivação, eu já tinha morrido. Amém? Anota, pelo amor de Deus, o nome de quem disse amém. Anota, e nessa semana eu já vou marcar com você um atendimento, porque não é possível, pelo amor de Deus, e você que está aí me assistindo também, em nome de Jesus, e Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, a sua casa, em nome de Cristo. Aguarde a sexta parte para a glória de Deus.